E agora, impressionante e assustador também é o furacão Beryl, o primeiro da temporada no Atlântico, que atingiu a categoria 5 e causou grandes estragos. Agora, você sabia que existe uma equipe corajosa que voou diretamente para o olho do furacão? Vamos acompanhar agora na reportagem. O furacão Beryl inaugurou a temporada de furacões no Atlântico, alcançando a categoria 5 e causando destruição pelo caminho. Ele chegou ao México nesta sexta-feira, com intensidade reduzida para a categoria 2. O fenômeno, assim como todos os grandes furacões, é um colosso da natureza. Porém, há quem enfrente desafios intensos, como voar dentro dessas formações poderosas. Os chamados caçadores de furacão são um grupo que tem 2 aviões para isso, apelidados de Kermit e Miss Piggy. E um deles, a aeronave Miss Piggy, mergulhou no olho do furacão nesta semana. As fotos que você vê agora foram tiradas pelo equipamento dentro de Beryl na categoria 5. Equipados com sondas e radares para coletar dados como pressão, temperatura, umidade e velocidade do vento, tratam-se de modelos Lockheed WP-3D Orion. Os dados que eles coletam são essenciais para preencher a lacuna entre as informações dos radares terrestres e dos satélites. A equipe da Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos se baseia nesses dados para criar modelos computacionais que ajudam os meteorologistas a prever a intensidade e a rota dos furacões. E o Pantanal vive o momento mais seco dos últimos 40 anos. Pois é, e em 2024 a crise deve piorar ainda mais. O risco não é só para o bioma, não. Afeta também fauna, flora, economia e as populações ao redor. Vamos acompanhar agora na reportagem. Desde 2019, o Pantanal vive o período mais seco das últimas 4 décadas e deve enfrentar a pior crise hídrica da história ainda este ano. Foi isso que revelou um estudo inédito da WWF Brasil e da Arcplan, divulgado nesta semana. A análise em questão tem um diferencial em relação a outras pesquisas baseadas em imagens de satélite, o uso de dados do satélite Planet. Os resultados apontaram que nos primeiros 4 meses desse ano, quando as inundações deveriam atingir o ápice, a média da área coberta por água no Pantanal foi menor que aquela que estava coberta por água no período de seca no ano passado. Mesmo em meses em que o transbordamento era esperado, isso não ocorreu. Um exemplo é a bacia do Alto Rio do Paraguai, onde fica o Pantanal. Por lá, a estação chuvosa acontece entre outubro e abril, e a seca entre maio e setembro. Só que entre janeiro e abril, o nível de água estava abaixo do que foi registrado nos meses de seca. De acordo com os autores, isso mostra que o bioma está cada vez mais seco e mais vulnerável, o que aumenta as ameaças à biodiversidade, aos recursos naturais e ao próprio modo de vida da população pantaneira. Eles também alertaram que a sucessão de anos com poucas cheias e secas extremas pode mudar permanentemente o Pantanal, com consequências para a fauna, flora, rios e para a economia local. Uma dessas consequências é a redução da disponibilidade de água, algo que também tem relação com as ações humanas que degradam o bioma, como construção de barragens e estradas, desmatamento e queimadas. Diversos estudos já indicaram que, se a situação continuar, o Pantanal pode chegar a um ponto sem retorno.